Bom, agora está gravando. Beleza. Obrigado pela presença de todos. Antes da gente iniciar, só uma questão sobre a pauta. O monitor de secas da ANA ele será apresentado na próxima reunião, do dia 8 de agosto. Hoje, o pessoal da ANA que cuida disso não tinha disponibilidade para fazer essa apresentação, então eles sugeriram uma nova data, e como a gente tem a nossa próxima reunião no dia 8 de agosto, ficou para o dia 8 de agosto a apresentação do monitor de secas da ANA, certo? Então, quero pedir a autorização de vocês para tirar da pauta esse terceiro ponto, e a gente fica só com o primeiro e com o segundo. Né? A Sabesp mandou uma série de informações para a Secretaria Executiva, não cheguei a ver ainda, mas a gente vai poder falar sobre esse assunto hoje ainda. E tem a primeira parte, que já é a nossa tradicional verificação. Ok, Polga, vamos ver. Você recebeu das outras convocações? Aqui já essa convocação já foi faz um bom tempo, foi logo depois da última reunião. Só dessa, professor. Tá. Mais um detalhe, a Secretaria Executiva está conseguindo colocar em ordem as atas, na verdade, as memórias dessas reuniões todas, e a partir da próxima reunião a gente vai aprovar as atas de reunião. Na próxima convocação já vai em anexo algumas atas, não de todas as reuniões, porque a gente tem que colocar isso em ordem, né? Todas as reuniões, vocês sabem, estão sendo gravadas, e agora que a Secretaria Executiva conseguiu fazer um contrato com, não sei se uma empresa, se uma pessoa que vai fazer a desgravação mesmo que chama, né? E produzir as memórias técnicas de cada uma dessas reuniões. Tá? Então, vocês vão recebendo aos poucos, para também não exagerar, e a gente vai fazer a aprovação a partir da próxima reunião, que é também no dia 8 de agosto. Tá? Já peço desculpa pela demora, porque realmente é um trabalho difícil, né? E demorou um pouquinho da gente conseguir ter essa estrutura. A Fundação quer falar? Por favor, Fundação, não sei quem é que está aí, se é a Carol, se é a Natália. Bom dia, André, obrigada, é a Natália. As Caróis estão de férias hoje, então elas não estão presentes. Eu só queria reforçar que nós estamos mantendo a agenda do SIG-RH atualizada. Então, às vezes, algumas pessoas podem não ter encontrado o e-mail de convocação, porque ele foi enviado com 2 semanas de antecedência, né, logo após a última reunião do GT Crise Hídrica, mas, na dúvida, nós colocamos sempre a reserva da agenda no SIG-RH, junto com a pauta, e o link é sempre o mesmo para as reuniões. Inclusive, o link está na descrição do grupo do WhatsApp, em que a maioria dos membros está presente. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para a Carol verificar o seu e-mail, mas se você sempre recebe, estranho ter dado problema hoje, sugiro que dê uma verificada também no spam, por favor, Polga. Sim, senhora, eu também não participo desse grupo de WhatsApp, não sei por quê. Olha, não recebo nada pelo WhatsApp. Esse eu acho que eu posso resolver, que eu consigo te incluir. Mas eu achei que você já fazia parte. Mas eu vou incluir você lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se eu posso incluir, eu estou achando que eu posso, mas se não, o pessoal da Fundação Agentes te inclui. Obrigado, professor. Muito bem. Para entrar no grupo, é só clicar nesse link que eu estou colocando aqui no chat. Já facilita até. Então, podemos começar hoje com a nossa tradicional apresentação da CBA sobre a situação da represa de Tupararanga. Eu não vi se o Alexandre está aí, mas eu vi que a Micaele está. Não sei quem é que vai fazer a apresentação. Sou eu hoje, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Micaele. O Alex está de férias, aí ele pediu que eu puxe essa reunião aqui, tá bom? Tá ok, obrigado. Vou puxar a apresentação aqui, tá bom?
Vocês estão vendo? Sim, sim, já está aparecendo. Bom, iniciando a apresentação pelas questões do cenário atual, né? No cenário atual, nós estamos com 820,62 metros sobre o nível do mar, né? O que dá aproximadamente aí 43,18% do reservatório. A vazão afluente média do mês de julho está em 2,11 metros cúbicos por segundo. A vazão normalmente visualizada no mês de julho, que é a MLT, normalmente é de 8,43 metros cúbicos por segundo. Não é uma vazão afluente muito alta. Mas, para esse ano 2022, especificamente, está 25% da MLT. Tá? Aqui é um cenário do final do mês de junho, em que a gente terminou em 820,84, e no dia de ontem nós terminamos o dia em 820,62, ou seja, 32 centímetros a menos do que nós iniciamos o mês. No mês passado chegou a ter um pouco de chuva, então a gente percebe aqui uma elevação do reservatório, né? Pequena, mas percebemos, então acabou que no decorrer do mês tivemos uma estabilização do reservatório, mas agora no mês de julho o reservatório vem tendo uma redução de nível devido justamente às baixas afluências. Com relação à vazão afluente no mês de julho, nós estamos praticando basicamente em torno dos 2,2, né? Apenas no dia 13 nós tivemos uma pequena variação, né, para mais, que deu 4,48, mas nos demais dias fomos aí aplicando vazões afluentes bem abaixo da que a gente costumava ver na MLT, tá? E isso é possível ver aqui, né? Nós temos que esse é o segundo pior mês do ano, né? O mês de maio também teve ainda em torno de 25% da MLT, para o mês de julho também. Então, a gente teve aí uma redução, inclusive, de 20% com relação ao mês passado, e consideravelmente menor do que o resultado observado no mesmo mês dos anos anteriores, tá? Bom, aqui a gente tem o resultado da simulação da MLT com em torno aí com a vazão defluente em torno dos 2,5. Então, a gente percebe que para a vazão defluente de 2,5, para o atingimento do nível de 807,50, teríamos que aplicar aí uma MLT em torno dos 10%. Nós não estamos com essa MLT, estamos aqui mais basicamente entre os 20% e 30%. Então, estamos basicamente aqui. Ou seja, não existe, com essa vazão defluente, a previsão de redução desse nível abaixo do 877,50, que é um nível que a gente vinha considerando anteriormente, e não existe previsão aí de atingimento da cota mínima do reservatório, que é 813,50. Esse cenário 2,5. Para o cenário de 3 também não há essa previsão. Para o cenário de 3,5, já começa a aparecer essa previsão aqui em abril de 2023, tá? Mas, de qualquer modo, entre 20 e 30%, que são os 25%, né? A gente só atingiria mesmo a cota de 37,50 com a vazão defluente de 3,5, a partir aí de meados do mês de março e abril do ano que vem. Não existe previsão de redução desse nível abaixo dessa cota para este ano, apesar das baixas afluências. Bom, com relação às chuvas, a gente teve aí não tivemos muitas previsões de chuva no decorrer da semana, até por isso mesmo que a vazão afluente não teve alterações consideráveis. Então, permanecemos aí num cenário crítico mesmo, tá? Tivemos um acumulado de chuva aí de zero, né? Dependendo da região. Então, nas regiões do reservatório tivemos um acumulado de chuva pequeno para a semana. Então, dentro de 3 dias, a gente tem uma previsão de não chover, dentro de 5 dias, tem uma previsão de 6,4, e dentro de 10 dias, 6,5. Ou seja, praticamente, se chover, vai ter essas variações aí dentro dos próximos 5 dias, não mais que isso. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Tá no mudo, professor. Desculpa. Micaele, Agora você sim. colocar de novo a apresentação e colocar naquele gráfico, do primeiro gráfico de previsão, na vazão atual de 2,50? Segundos, tá?
Travou aqui a máquina rapidinho. Tá bom, sem problema, cara. Acontece. Sempre que a tecnologia pode nos deixar na mão, ela sempre deixa, né? Pegar de outro lugar aqui. Tá? Enquanto isso, eu vou abrir para o Polga falar, depois eu mostro o que eu queria mostrar. Polga, por favor, pode falar. Obrigado, professor. Eu consultei o monitor de secas da ANA, né, que agora eu estou consultando constantemente. Não há previsão de melhora para a nossa região sudeste, né? Pelo monitor de seca, nós estamos aí enquadrados numa estiagem grave. Seria o terceiro degrau, né? Então, provavelmente, até começo do ano que vem, vai ser isso aí, professor. Aí o pessoal vai explicar melhor na próxima reunião, né? Obrigado. Obrigado, Polga. O que eu queria mostrar, a Michele está tentando lá abrir a apresentação de novo, é que, assim, a tendência nossa, neste momento, é realmente redução do volume do reservatório. Aquela outra, não essa, não, mais uma. Não, acho que mais uma, né? Como a vazão de entrada está sendo muito menor do que a vazão de saída, acho que menos da metade da vazão de saída, a próxima, Michele. Não, acho que é aquela que tem o gráfico, acho. Mais uma. Esse, obrigado. Então, a gente vê que em julho nós estamos entre 25 e 30, que é essa cor, um verde meio... e o azul mais claro. A segunda e a terceira linha de baixo para cima. E se vocês olharem aqui as datas embaixo, vocês vão ver que até outubro, provavelmente, a gente ainda vai ter uma depressão do reservatório. Então, antes de iniciar o próximo período de chuva, nós ainda vamos reduzir o volume do reservatório, mesmo com a vazão mínima, porque a vazão de entrada ainda está muito pequena em relação à vazão de saída. A média histórica é 8, e nós estamos praticando, ou seja, o reservatório está recebendo 2. Então, é um volume realmente muito menor do que a média histórica. O que o Polga falou é que, e que as previsões confirmam-se, e o monitor de seca da ANA indica, é que até o começo do próximo ano nós ainda vamos passar por esse problema de seca. Então, a curva que talvez a gente possa, de forma otimista, considerar é essa terceira curva aqui, que é a curva, sei lá, verde, um verde meio abacate, que é de 30%. Mas nós estamos perigosamente chegando na curva de azul mais claro, que é a de 20%. Lógico que a gente não vai chegar no 813, mas a gente vai continuar, vai chegar perigosamente no 817,5, que é a nossa cota de limite de atualização, de funcionamento, que foi de onde a gente passou. O ano passado a gente chegou abaixo de 817,5 e isso trouxe bastante problema, não só para o uso do reservatório, mas também para as captações. Polga, você pediu de novo a palavra, por favor. Obrigado, professor. No começo desse ano aqui, a gente estava trabalhando aí com uma MLT da ordem de 30%, 40%. Sim. Infelizmente, agora nós estamos aí na faixa dos 25%. Então, eu sugiro a gente baixar um step aí na questão da vazão. Começar a trabalhar com prudência, professor. Já que a gestão de demanda a gente ainda não conseguiu fazer nada, né? Então, sim, começar a fazer a gestão de oferta. E aí vamos aguardar, né, a questão da qualidade para ver como é que está também. Né? Sim, eu ia justamente solicitar isso. Não sei se o Reginaldo está aqui, do SAI. Eu não vejo todo mundo o tempo inteiro. Deixa eu ver se é o Reginaldo, se é a Ana. O Reginaldo não está. A Ana Vitória está. Oi, Ana, por favor. Você pode nos atualizar sobre a situação da qualidade lá no Vitória Régio? Tranquilo, mas assim, a gente está tendo
É sempre próximo ao final de semana, né? A gente tem algumas intercorrências com a qualidade. Na sexta, sábado, domingo, parece que a qualidade dá uma caída já. É, Nada que eu necessite parar o tratamento, mas a gente tem uma oscilação sim, tá? Sempre para o ok. final de semana. Durante a semana é mais tranquilo, mas no final de semana existe oscilação sim. Nessas últimas 2 semanas eu senti já a diferença. Beleza. Então, acho que a gente tem que ficar de olho, né? Porque, afinal de contas, se a gente reduzir vazão de saída de reservatório, a gente vai afetar diretamente a calha do Sorocaba. Não sei se o momento é agora da gente reduzir, mas é uma coisa que a gente precisa ficar bem de atenção. A Rosângela está perguntando, Ana, qual é a modificação de qualidade, qual é o parâmetro, acho que ela quer saber qual é o parâmetro reduzido, talvez Qual o oxigênio, não sei. parâmetro? Então, geralmente o que eu tenho problema é com carga orgânica, que dá uma elevada e eu aumento o consumo de da parte de desinfecção, né? Então eu uso mais permanganato, mais cloro, e a gente sente Um aumento de carga orgânica mesmo. Carga orgânica. Beleza. Não sei se a Lauren está presente, eu sei, mas eu não sei se a Lauren tem alguma informação sobre a captação de vocês lá, Lauren, por favor. Oi, André, bom dia. Não, a gente não notou nenhuma alteração. Então, bom, por enquanto a gente não está tendo alteração mais acima, que é a captação de Votorantim, mas já está se registrando alguma coisa lá na Vitória Régia, né? Tem a influência também do Pirajibu. Acho que é uma coisa que a gente precisa ficar bem de olho, né? Para evitar que a situação piore mais ainda nesse período de inverno. Nós estamos só no começo do inverno, né? O período mais crítico para mim, eu acho que é agosto, setembro, onde já as condições de inverno já se acumularam um pouco e a gente vai ter também uma baixa pluviosidade. O Polga levantou a proposta aí de reduzir novamente a vazão do reservatório. Eu acho que talvez não seja o momento ainda, mas está aberta a discussão. Se alguém também quiser sugerir ou pensar em alguma outra opção. O Gomes levantou a mão. Gomes, por favor. Olá, André, bom dia a todos. Peço desculpa pela abertura da câmera, estou com problemas técnicos aqui. Não, André, eu acho que talvez a redução nesse momento, talvez seja a de se esperar um pouco. Mas eu penso, André, que a exemplo do que nós passamos o ano passado, e hoje nós, ao contrário do que o ano passado nós passamos, que foi as escuras, hoje nós temos números, né, que nos norteiam. Eu creio que nós podemos fazer um planejamento de acordo com as cotas limites de redução. Então, ou seja, da mesma maneira que nós fizemos aí um planejamento no passado de aumento de vazão, a semanal e etc., né, e também foi feito na redução, eu creio que talvez nós podemos trazer uma proposta para esse grupo, para que nós possamos fazer um planejamento, porque daí todos nós vamos ficar cientes em que época e o quanto poderemos reduzir, né? Para que a gente não possa chegar ao ponto de alcançar a 817,50, porque o que nós temos que recordar aqui, que a 817,50 ficou como nosso limite operacional para não trazer prejuízo do abastecimento público para ninguém, né? Então, não é esperar chegar até ela. Então, nós temos que cautelosamente tomar algumas coisas que o impacto não seja tão severo como foi a meados do final do ano passado. É só o que eu gostaria de deixar como sugestão. Então, há de se criar algum procedimento para que cautelosamente, sem trazer muitos impactos, a gente possa propiciar esse controle da reservação. É isso, obrigado. Obrigado, Gomes. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? No chat ali parece que a proposta é manter essa vazão defluente ainda durante um tempo para poder não sacrificar a calha do Rio Sorocaba nesse momento.
A gente sabe que a gente ia chegar nesse período mesmo. Esse período agora de estiagem, a tendência clara de redução do volume do reservatório ia levar para essa discussão. A Carol não está presente hoje, a Carol, secretária executiva do DAE, para nos atualizar, inclusive, como é que está a situação da discussão daquela avaliação que o DAE estava fazendo do Rio Sorocaba, né? E a gente podia fazer alguma outra forma de gestão que não essa que nós estamos fazendo nesse momento. Mas eu vou solicitar para ela que ela traga as informações na próxima reunião, acho que ela já vai estar de volta das férias, não sei. Ela volta no final dessa semana agora, André, então na próxima ela estará. Então, vou pedir para ela no dia 8 para ela trazer uma atualização para a gente sobre essa visão do DAE sobre a questão das outorgas na bacia e a necessidade de a gente fazer uma gestão disso também. Quanto aos dados do Itupararanga, alguém gostaria de ter mais alguma dúvida? Gostaria de fazer mais alguma pergunta? Desculpa, gente, eu estou meio bagunçado hoje, que eu acordei, eu acho que é uma gripe, mas na atual situação, pode ser que a gripe não seja gripe, seja Covid de novo, mas eu acho que não, porque eu tomei já a 4ª dose, tive Covid não faz nem 2 meses, acho que estou, por enquanto, protegido, mas nunca dá para saber, né? Mas estou bem, estou isolado, só estou um pouco com coriza, nada mais do que isso. A Rosane já está perguntando sobre a gestão dos municípios, nós vamos passar, inclusive, então, para esse segundo assunto. Pelo que eu entendi aqui pelo chat, a maioria acha que não é o momento agora de reduzir a vazão de efluente, mas é uma coisa que a gente precisa ficar no nosso horizonte, né? Porque, como o Gomes falou, o ideal é que a gente não chegue no 817,5, que é a cota operacional, né? Alguém mais gostaria de acrescentar nesse ponto? Já a gente passa para o próximo. Não. Então, a sugestão da Rosângela lá é que não sacrifique a calha do Sorocaba. Por enquanto, a calha do Sorocaba parece se manter em condições boas, né? Não está tendo casos de problema lá na Vitória Régia. Se a Sabesp também tiver novos dados de monitoramento da calha do Sorocaba, seria interessante também que a gente tivesse conhecimento. Você sabe, Rosângela, se tem alguma informação? André, desculpe, você pode repetir? É que eu acabei me distraindo aqui. Distraindo não, fui responder uma outra questão no grupo. Não, é sobre a questão de monitoramento da qualidade do Rio Sorocaba. Eu sei que a CETESB faz, e se tem alguma informação adicional sobre a questão da qualidade que não seja das concessionárias. Não, a gente não tem. Eu não sei quanto está previsto. Eu não me atualizei. Na verdade, eu não sei porque eu não me atualizei, mas eu posso perguntar no laboratório qual é a próxima coleta para a gente poder trazer esses dados, pode ser? Pode ser, sim, Rosângela, agradeço. Obrigada, viu, André? O Adriano levantou a mão. Adriano, por favor. Bom dia, professor, bom dia, pessoal. A Sabesp continua mandando as análises, né? A gente reduziu um pouco a periodicidade por conta até de dificuldades de quadro, né, de logística, mas aparentemente do que eu andei vendo dos que foram enviados semana passada, não teve nenhuma alteração significativa, né? Vamos aguardar os resultados da CETESB, mas aparentemente a qualidade se mantém. Tá ok. É que vocês fazem coleta mais abaixo, né? Já Isso. Em Peró e Laranjal, não é isso? Laranjal. Laranjal. A Fundação levantou a mão, por favor. Natália? Isso, André, obrigada. Aproveitando aí a fala do Adriano, que mencionou o envio das análises de qualidade, né?
Então, as concessionárias aí de saneamento, elas estão enviando semanalmente esses dados, né? De início era 3 vezes na semana, né? No entanto, a agência, eu tô meio sem ar, gente, que ficou uma sequelinha de Covid, tem hora que falta o ar. A agência continua divulgando diariamente os boletins, né? Mesmo não havendo atualização diária de qualidade. Então, eu gostaria de verificar aí com o grupo, né, de propor uma redução também na frequência, com a mesma justificativa do nosso corpo ser bastante enxuto, né, e a atualização que é feita diariamente realmente é a do nível da represa que nós recebemos da CBA, mas esses dados também estão disponíveis no CIB, né, então é possível consultar. Então, nós gostaríamos de propor essa redução também na frequência do envio do boletim. Eu acho que o boletim pode também passar a ser semanal, né? Isso, a sugestão é que fosse, por exemplo, na sexta-feira, porque aí geralmente a gente recebeu os dados das 3, né, do site Sorocaba, da Sabesp e da Águas de Votorantim, e aí nós faríamos essa divulgação até a sexta-feira de cada semana. Eu não tenho nada contra, mas não sei, vamos ouvir as pessoas então do grupo. Gomes, por favor, pode falar. André, sobre a sugestão, não tenho nada a me opor, eu só gostaria de colocar para o grupo, se não seria interessante a gente incluir nessas análises o SAEC de Cerquilho, já que ele faz a coleta no Sorocaba em ponto anterior ao que a Sabesp faz em Laranjal. Talvez alguma alteração possa ocorrer em Cerquilho e não em Laranjal, né? Para que a gente também possa ter aí um aumento de informações e os parâmetros para contribuir nas nossas futuras decisões. É o que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado, Gomes. Acho que a Fundação Agência pode consultar o SAEC de Cerquilho para saber se é possível enviar também essas informações, porque daí a gente fica realmente com um conjunto mais completo de informações de qualidade da calha do Sorocaba. Nós podemos entrar em contato, sim, André. E aqui, aproveitando o comentário que a Rosângela fez, né, não havendo alteração, então a gente pode estabelecer essa frequência semanal a partir daqui, e aí, havendo qualquer mudança que o GT estabeleça na frequência de envio dos dados, a gente também aumenta a frequência da divulgação, certamente. Ok, obrigado, Natália. Rosângela, por favor, pode falar. André, eu não sei se é possível, mas a Viviane colocou um comentário no grupo dizendo que houve uma alteração na represa, e é no corpo, claro, no corpo da represa. E eu não sei se essa alteração é devido à dinâmica, porque a gente já tentou, com coleta de amostras, a gente já tentou verificar qual seria o problema. Aproveitando que tem esse projeto da CBA, se seria possível incluir uma investigação relacionada a esse problema que é recorrente na represa. Obrigada, André. Então, Rosângela, eu acho que o projeto que a CBA tem não é exatamente esse de monitoramento, mas você tem ideia de qual é a alteração que foi observada no reservatório? São as mesmas coisas que aconteceram. A espuma que aparece... A Viviane levantou a mão? Pode ser, André? Pode ser, pode falar, Viviane. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Tá, legal. Obrigada, Rosângela, pelo lembrete aí. Eu estava aguardando aqui o momento, mas foi boa a tua colocação. A semana passada, André, a gente recebeu uma informação aqui, sempre naquele trecho da represa chamado Boca da Cachoeira, é onde deságua o Rio Sorocaba, né? Então, ele vem logo após a saída da ET de Ibiúna. Então, a informação é de que tinha surgido novamente espuma na água, né? A gente foi até o local com a Patrulha Náutica de Ibiúna, que faz visitas mais frequentes ali aquele trecho. Então, assim, o que a gente viu, as fotos não sei se ficaram muito nítidas,
Não eram placas de espuma, como a gente costuma ver naqueles episódios no Rio Tietê, não era isso. Eram pequenos flocos, mas muitos, em quantidade bem grande, bem espalhados na superfície da água. O pessoal da guarda comentou comigo que, dessa vez, o episódio não teve um problema tão grave. Eles perceberam isso com mais frequência quando a represa estava com nível mais baixo, entre dezembro e janeiro. Então, assim, eu coloquei no grupo, né, essa questão, para ver se caberia a gente pensar em alguma ação em relação a isso, e também o aparecimento daquelas plantas que eles disseram que aparecem também na época entre a estiagem e o começo da chuva, que é uma planta, eu não conheço a espécie, mas, enfim, ela também recobre boa parte da represa naquele trecho. Ok. Então, normalmente espuma, dessa forma que você está relatando, tem a ver com ação microbiológica, geralmente é o acúmulo de matéria orgânica, né, que forma essas espumas não é aquela espuma de sabão, mas é uma espuma na superfície, né? E isso também intensifica o crescimento de planta aquática. Não sei se a CETESB fez alguma coleta ali, você sabe, Rosângela, se houve alguma informação adicional? Não, André, foi feito daquelas vezes e a informação que nós temos foi dos monitoramentos anteriores e vem mesmo ao encontro do que você está colocando, que seria devido às plantas, a dinâmica, a existência de plantas naquela região, foi isso mas não foi detectado, por exemplo, nenhuma contribuição ou entrada de efluente que pudesse alterar essa qualidade. A tendência quando vai chegando o inverno, Viviane, é que esses episódios aconteçam com mais frequência mesmo, até pela redução do vento e tudo mais no reservatório. Mas é uma coisa que a gente precisa achar alguma forma de monitoramento, né? Talvez solicitar a CETESB que intensifique o monitoramento nessa região. Não sei se a Sabesp, que tem ali a sua... usa como corpo receptor da ETE, também não faz esse monitoramento, mas seria bem interessante a gente ter essa informação com mais frequência. Fala, Rosângela. André, desculpe, mas antes de focar na maior quantidade de dados, seria interessante entender a dinâmica por que isso ocorre. Como tem aquele projeto que está contemplado, e eu não estou falando de monitoramento, né, mas eu estou falando do entendimento disso, porque, embora as análises tenham sido realizadas, não foi possível explicar, a não ser com esses conhecimentos de matéria orgânica, você colocou agora a questão do vento. Então, se pudesse, nesse projeto, alguma explicação dessa dinâmica, para que, se houver necessidade de um monitoramento mais intensivo, nós pudéssemos saber qual seria o foco do monitoramento. Ok. Adriana, por favor, você levantou a mão, pode falar. Só para informar, professor, a ET de Biúna, que usa o rio como corpo receptor, tem sido monitorado com frequência boa pela área da Sabesp, né, que cuida disso. Eu não tenho a informação agora, não imaginava, mas fica à disposição, tem performado muito bem a eficiência da estação. Ok, Adriano, obrigado. Se você puder depois disponibilizar os dados de monitoramento da estação para a gente, porque seria uma indicação adicional do que está acontecendo naquela região. Ali realmente é uma área de transição complicada, que você pega o rio e passa a ser reservatório, né? Nessas áreas, geralmente, você tem esses acontecimentos. Faz parte da dinâmica do reservatório. Ainda mais quando você baixa a vazão de entrada. Desculpa, Adriano, por falar. E os rios formadores que vêm desde a região metropolitana de São Paulo, né? Então é um espectro de avaliação bem grande, eu diria, né? Eu acho que, Rosângela,
Até a gente pode aventar teoricamente o que está acontecendo lá, e talvez isso possa sair do projeto da CBA, mas o ideal era se fazer um estudo local, até para a gente saber qual é a fonte dessa matéria orgânica. Que a espuma está relacionada com o aumento de matéria orgânica, isso é claro, mas a fonte da matéria orgânica, às vezes, pode ser um pouco mais difícil de determinar. Gomes, eu gostaria de falar? Oi, André, eu passo a palavra para a Rosângela, Tá. tem um caminhão passando aqui, os cachorros estão atrapalhando, eu já falo na sequência. Tá bom. Rosângela, por favor. André, só reforçando a fala do Adriano, quando houve aquele problema que foi semelhante a esse, inclusive com mortandade de uma espécie que eu não me lembro o nome, desculpe, foi realizada a coleta, a montante e a jusante da ETE, e não havia qualquer desconformidade. Né? Eu não sei a última coleta que foi feita pelo laboratório, mas quando houve aquelas ocorrências, foi pedido para que, embora não fosse uma coleta a mais e não tivesse na lista ou das coletas que deveriam ser feitas na ETE, durante o atendimento, foi feita essa coleta para fechar, para poder entender melhor o resultado. Então, não houve desconformidade dessa estação para justificar essa carga orgânica. Obrigado, Rosângela. Polga, por favor. Obrigado, professor. É só uma pergunta. Essa ET, ela é tratamento secundário, já prevendo o terciário ou só o secundário? Porque como ela vai desaguar, né, no reservatório, deveria já estar fazendo tratamento terciário. Eu acho que não é terciário, se eu não me engano é lagoa de estabilização. O Adriano talvez possa me confirmar. É secundário. A Sabesp tem um cronograma com a CETESB para implantação de tratamento terciário nas ETEs. Também não tenho essa informação agora, mas o que existe hoje é tratamento secundário. Eu acho que esse caso aí da região da Cachoeira, ela precisa ser um estudo um pouco mais abrangente mesmo, para conseguir determinar qual é a fonte dessa matéria orgânica, se são os rios formadores, se é esgoto não coletado, se é a própria dinâmica do reservatório naquela região que está saindo de uma área alagada. Você tem ciclos de crescimento e morte de plantas aquáticas que podem contribuir com isso, tem o sedimento, então tem várias hipóteses que podem indicar esse aumento de matéria orgânica nessa região. Mas independente de onde é a fonte da matéria orgânica, a tendência é justamente que essa região se mostre mais impactada, porque é justamente a entrada do reservatório e você está passando de um fluxo horizontal para um fluxo vertical, a tendência é sempre ali você ter uma zona de transição que leva a esse acúmulo de matéria orgânica. Então, existem tendências do reservatório, mas ali precisaria de um estudo um pouco mais detalhado para saber exatamente qual é a fonte, né? Porque se a gente também não souber qual é a fonte, fica difícil de indicar soluções para esse problema, mas espera-se que isso aconteça realmente nessa época do ano, com a redução da vazão de entrada. Então, o problema da várzea é que justamente nessa época do ano, como reduz muito a vazão, a várzea deixa de funcionar como várzea, né? Porque a água não está extrapolando para a várzea. Ali na região da junção dos três rios, houve em algum momento no passado remoto um rebaixamento da calha, provavelmente com intenção de explorar aquela área para areia, alguma coisa assim. E isso faz com que a área alagada não alague nessa época do ano por causa da vazão menor da entrada do rio. Então é um conjunto de alterações que leva a isso, né? Mas eu estou teorizando, né, com os poucos dados que eu tenho na cabeça. Talvez precise de algum estudo um pouco mais aprofundado.
Ok, mas essa região realmente é a região onde vai começar a aparecer mais problemas quando a gente for avançando para esse período de estiagem, né, até agosto, setembro. Podemos passar para o próximo assunto? O Gomes... desculpa, Gomes, pode falar. Oi, André. André, algumas coisas que eu acho que é importante a gente talvez destacar aqui com relação a essas alterações na cachoeira, né? Então, de fato, como a Rosângela mencionou, uma das últimas vezes que foi feito o monitoramento pelo pessoal do laboratório de Sorocaba, também fizeram uma checagem na ET de Biúna, não houve nenhum tipo de ligação direta, como foi mencionado pela Rosângela, a alteração no reservatório, mas nós temos que ser bem realistas que, apesar de todo o investimento, que não foi pequeno, da Sabesp no território de Biúna, as conexões na rede coletora para pós-tratamento é muito baixa. E isso, eu tenho certeza que está ocorrendo algum tipo de alteração, principalmente na parte de várzea. A área central vai em tudo ali para a área de várzea, para depois ir para o reservatório. Eu penso, André, se esse GT, ou até mesmo o nosso comitê, se nós não poderíamos fazer sei lá, uma carta de recomendação ou de apoio, porque essa atribuição é de competência do município, né, e seus órgãos locais, vigilância, etc., que eles pudessem auxiliar e fiscalizar para que essas conexões pudessem, de fato, ocorrer nas redes disponíveis à frente desses domicílios. Senão o investimento não se faz e a qualidade não vai ter melhoria. Então, eu penso que talvez se nós pudéssemos fazer esse documento, salientando a necessidade e a importância disso ao prefeito Paulinho, ou algum outro tipo de documento que possa efetivamente trazer soluções. Porque os investimentos são feitos, mas as conexões, nós sabemos costumeiramente que elas demoram, mas eu acredito que não é uma fiscalização punitiva, mas é uma fiscalização orientativa. Nós sabemos aqui que várias campanhas a Sabesp fez, colocaram postos itinerantes em bairros e não teve adesão. Então, o que precisa agora é a fiscalização chegar, 15 dias para você conectar, sabe aquela coisa assim, meio no diálogo, porque senão os prejuízos vão ser continuados. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para o pessoal da Sabesp, Adriano, ele mencionou sobre a alteração de qualidade que pode vir da região metropolitana de São Paulo, no caso, Caucaia e Vargem, né, por conta do Sorocamirim. Para que, eu sei que já exercem isso, mas que vocês possam ficar um pouco mais atentos, principalmente nesse período, Adriano, na ETA de São Roque, já que ela fica montante do reservatório e ela pega toda a recepção dessa carga que vem a montante da ETA, né? Então, qualquer alteração lá, para que vocês possam trazer para esse grupo de trabalho também, porque ali também vai servir para a gente como um norte da onde pode estar chegando essas situações aí. E eu gostaria só de aproveitar a fala com a Rosângela, porque na última visita que nós fizemos na represa, a Rosângela acompanhou, também veio o pessoal do Laboratório de São Paulo, e existe uma possibilidade, né, acho que deve estar em estudo ainda, creio eu, de colocar um ponto ali próximo da cachoeira, né, justamente para que nós pudéssemos verificar quais os picos dessas alterações que podem existir ou não, né. Então, eu acho que é importante todos esses acumuladores de informações para que a gente possa ter um norte mais aproximado. E a importância, André, eu acho que talvez você pode ajudar. Recentemente nós tivemos uma alteração também de coloração na água, bem no paredão, e ela tem uma relação com a pulverização de água de área agricultura no entorno. Então, estamos acreditando que alguma alteração por conta de defensivo agrícola, agrotóxico, que pode ter causado... Eu acho que eu vi uma foto, um verde bem escuro. Isso eu tenho acompanhado há algum tempo, não é a primeira vez que isso ocorre, tá, André? Mas, assim, ela tem uma relação direta com os ciclos de pulverização de lavoura do entorno, próximo ali à barragem. Isso eu não sei que tipo de produto, mas eu consegui associar que tem uma relação. Eles pulverizam lá e dias depois isso acontece no reservatório. É isso que eu gostaria de deixar e obrigado. Obrigado, Gomes. Precisa ver que tipo de organismo está crescendo, né? Essa cor verde escura
é típico de cianobactéria, né, que forma essa nata na superfície. Mas precisaria também fazer um estudo um pouco mais detalhado. Depois, eu vou pedir para a Viviane me passar a coordenada geográfica da cachoeira, para eu me localizar aqui no mapa. E a cachoeira é do rio Sorocamirim, né? André, desculpa, se você me permitir, eu fiz um KMZ de todos os pontos com data, com fotos, que pega desde a cachoeira e daquela delimitação que eu observei a Mancha um tempo atrás, que a Sabesp tem acompanhado de uma maneira mais próxima. Se você permitir, depois eu posso compartilhar, porque fica só essa parte resumida com todas as ocorrências que já aconteceram nesse período aí. Ok. E Gomes, mais uma coisa, se tiver de novo um episódio desse crescimento que parece sopa de ervilha, perto da barragem, eu peço que você colete, se alguém puder coletar uma amostra e levar para mim, eu já analiso aqui no meu laboratório para saber, provavelmente é cianobactéria mesmo. Adriano, por favor. Só complementando, então, o que o Mi Gomes colocou, a gente faz, sim, as análises ali nas captações, tanto de São Roque quanto de Ibiúna, que traz, sim, qualquer alteração. Com relação à conexão, até a Rosângela colocou uma observação aí no chat, de fato, tem-se muita dificuldade nessa providência, que ela é dos moradores, né? A conexão com a rede de esgoto, ela é feita mediante uma solicitação formal, um contratinho que é assinado e tal, porque gera uma tarifa, né? E nem sempre isso é aceitado ou é feito por livre e espontânea vontade pelos moradores. Para o pessoal ter uma ideia, no bairro do Paruru, que foi uma luta tão grande para conseguir investimento e conseguir implementar, passou de 10 milhões a obra, até hoje nós não temos 10 imóveis conectados. A prefeitura tem se mobilizado, né? Nós fizemos reuniões com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, lá de Ibiúna, eles têm feito notificações, dado prazo, então também tenho que fazer aqui uma consideração aí pelo esforço que a prefeitura tem feito, viu, o prefeito Paulinho, os secretários, o Rafael, o secretário de Meio Ambiente, tem buscado avançar nesse assunto, mas ele acaba sendo um pouco lento mesmo, né? Então, Vargem do Salto também foi uma obra importante implantada, e outros bairros grandes, né, que agora estão com obra em andamento, Europa, Ibiúna Garden, Capim Azedo, Puris, enfim, todos eles nós vamos demandar essa necessidade aí de estar junto com o poder público municipal para acelerar, agilizar as conexões, porque senão tudo é em vão, né? Okay. Sim, é o decreto estadual, né, Polga, esse que você colocou agora no chat, e é com base nele que a prefeitura tem acionado formalmente os moradores para que eles façam a solicitação. A Sabesp fez campanhas, vem fazendo, com carro de som, com panfletagem, com um escritório avançado no próprio bairro, para que o morador não precise se deslocar até o escritório da cidade, enfim. Mas ainda assim a adesão não tem sido do jeito que gostaríamos. Mas temos que continuar insistindo. Okay, obrigado, Adriano. Deixa eu ver. Alguém mais pediu a palavra? Não. Eleusa, André. Eleusa, desculpa. Eleusa, por favor, pode falar. Oi, bom dia a todos. Desculpa mais uma vez, né? Como o Gomes, eu estou com a câmera desligada, porque eu estou com a minha rinite muito atacada, esse tempo seco, né? Então, faz parte. Bom, o Gomes já tinha me enviado, inclusive, uma legislação do próprio município, não foi, Gomes? De Ibiúna. Como o município, você me mandou, eles têm uma lei municipal em Ibiúna, não é? Sobre a conexão na rede. Sim, tem sim, Elisa. Foi isso que você me mandou. A grande questão é que o município, e o Adriano colocou agora muito bem, que o município também está se esforçando, né, Adriano?
Agora, se chega nesse limite, o que nós vamos ter que fazer? Eu acho que nós vamos ter que unir esforços e, inclusive, conversar. Eu estou à disposição para ir até Ibiúna, marcarmos uma reunião com o prefeito, até se o André puder acompanhar, como vice-presidente do comitê, e eu, como coordenadora da Câmara de Saneamento, conversarmos com o prefeito e, de preferência, chamarmos o Ministério Público, porque nós estamos vivendo crise hídrica, não dá para continuar dessa forma. E a Sabesp tem feito essa campanha. O Adriano colocou que eles montaram até uma, como que você falou? Vocês montaram uma tenda, alguma coisa? Não, nós levamos o escritório móvel até o bairro. Escritório móvel, isso. 15, 20 dias lá, com um carro de som e tudo mais, para as pessoas não precisarem se deslocar do bairro até a cidade. Então, aí é que está, o Paulo colocou, realmente, é decreto isso daí. Mas, enfim, nós temos, inclusive, a lei de crimes ambientais, tá? Então, você vê a polícia ambiental correndo por aí, eu acho que a gente pode fazer, mas o mais importante é deixar o prefeito ciente que ele é o gestor da questão do saneamento, que ele pode ser penalizado. Então, nós temos que encontrar uma forma, talvez, não é talvez ameaça, nada, mas vamos tentar, num consenso, fazer com que esse público, que essas residências façam as suas devidas conexões, porque a gente entende, é um pessoal mais simplório, que não quer, acha que vai gastar mais, que vai pagar mais. Então, eu acho que a gente tem que conseguir sentar e conversar. André, o que você acha? Nos colocamos à disposição, o Gomes pode estar participando como gestor da APA, a Viviane, marcamos uma reunião com o prefeito, tá, de Ibiúna, e chamamos os demais atores, e talvez até representantes de bairro, mas eu acho que uma primeira reunião, porque não adianta você chegar dando cacetada, né? E também acho que tudo o que já foi feito pela Sabesp demonstra que eles estão... A gente sabe, quando nós implantamos a cobrança, uma população muito grande, eu cheguei aí algumas vezes para Ibiúna com a Viviane, para fazermos reuniões para explicar, porque o pessoal, área rural, eles têm uma dificuldade muito grande de compreensão. Então, eu opto pelo consenso de conversar, e tentar, mais uma vez, dentro do diálogo, buscar esse consenso, mas deixando sempre a prefeitura ciente que ela é a detentora da responsabilidade civil, administrativa e penal na gestão do saneamento básico. Obrigado, Eleusa. Estou à disposição, se quiserem marcar a reunião. A Vivi está aí ainda? Adriano? A Vivi está. Então, Adriano, combine aí, vejam com a Vivi, nós estamos à disposição. Eu acho que é de interesse de todos nós, é uma questão da saúde do reservatório. Tá, ok. O Polga tinha levantado a mão. Polga, por favor. Apenas um complemento, professor. Se a região é população de baixa renda, então é investimento a fundo perdido, né? Agora, se é uma população que tem condições financeiras de pagar o investimento, aí é o PCN. Isso está previsto em legislação também. Não esquecer a lei do saneamento, né, que tem prazo para fazer isso. Ok, Polga. Adriano, por favor. Rapidamente, eu não quero polemizar esse assunto, mas só levar um pouco do que a gente já viveu. Ali é mais do que a questão de entendimento da questão ambiental por parte dos moradores. A maioria deles, ou eu diria até todos, bem ou mal, eles têm uma destinação, vamos dizer, entre aspas, do efluente produzido no imóvel. Ou eles jogam para uma fossa negra no quintal, ou para o córrego que passa ao lado, e o pedido de conexão significa para eles uma readequação da tubulação interna do imóvel.
levar até uma caixinha próximo à divisa do terreno, para que aí a Sabesp possa fazer a conexão. Então, tem essa questão de reforma interna do imóvel. Eu percebo que talvez essa seja a maior dificuldade dos moradores. Leusa, por favor. Sim, Adriano, eu também imaginei isso. Eu acho que não é nem questão de o poder aquisitivo, né? Eu acho que a questão maior, porque de repente eu não acredito que olha, você é tão pobre que não possa fazer. Não existe. Eu acho que isso daí é uma questão de realmente o que é possível fazer, mas tanto o poder público quanto o cidadão, eles têm que ter consciência de suas respectivas responsabilidades. Então, eu acho que a gente pode começar alguma coisa, o comitê pode intervir, só que eu entendo que nós não podemos entrar no território do município, por exemplo, eu, o André, com você, o Gomes, e fazermos alguma coisa sem que o poder público local, que afinal de contas, a titularidade de responsabilidade é dele, nós não podemos fazer com isso sem conversar com a prefeitura. Então, o que eu peço, Adriano, se for o caso, a gente faz um ofício para a prefeitura de Biúna, André. Podemos fazer nós, então, pelo comitê. Eu acho que é mais prático, André, é mais objetivo. Então, podemos pedir um ofício solicitando. Você encaminha, eu assino junto com você, André. Não sei, Natália, o prefeito Laerte assina junto também. Um ofício solicitando uma reunião para tratarmos das conexões na rede de esgoto. O que você acha, André? Acho que pode ser uma boa ideia, Leusa. Precisa ver com a Viviane, que está lá, com o Adriano, quando que pode ser feito isso e se isso é um bom encaminhamento, né? Eu concordo que é necessário que as pessoas se liguem à rede, mas precisa ver também qual é a condição, né, das pessoas que estão ali, se tem essa condição de fazer isso, senão a prefeitura também precisa achar uma forma de... Exato, André. Mas se a gente não sentar para conversar numa mesa, nós nunca vamos descobrir. E a gente vai continuar vindo aqui e diz, mas tem isso, tem aquilo, e vai ser recorrente essa conversa. Então, para mim, o assunto foi posto à mesa, nós podemos tomar essa decisão, tá, de fazer solicitar essa reunião. É uma reunião de consenso para a gente tentar entender mais o que está acontecendo e também colocar nossa contribuição. Óbvio, o Adriano fez uma colocação que é mais uma questão de readequação. Então, mas o que pode ser feito? Tá? Só quem está ali no local é que sabe. Olha, isso aqui vai ficar em X valores e é possível que alguma instituição, alguma loja de material faça algumas vezes, que a prefeitura contribua. Então, o que é possível fazer? Porque vir à reunião, apresentar o assunto, o problema existe, e a gente falar, não dá, vamos continuar assistindo e discutindo? Para mim, todo o assunto ele tem que ter encaminhamento, porque senão fica a discussão vazia. Então, a minha proposta é essa, e fazemos um ofício solicitando uma reunião com o prefeito, com a participação da Sabesp, da APA, da ONG, e aí buscarmos um entendimento, o que é possível ser feito, que é necessário porque se caso contrário, por exemplo, a OAB Votorantim faz uma denúncia para o Ministério Público vai lá, autua todo mundo, resolveu o problema? Não. Nós sempre pautamos pelo consenso, por encontrarmos soluções salutares a todos. Então, eu continuo defendendo essa posição, de buscarmos um consenso, porque é fácil fazer uma denúncia na Polícia Ambiental. Se a OAB faz essa denúncia, eu garanto que em menos de 24 horas a Polícia Ambiental está lá, o Ministério Público está atuando. Resolveu o problema? Não.
Então, a minha colocação é essa: vamos fazer um ofício, vamos solicitar, é o comitê solicitando essa reunião, com a presença do prefeito, com a presença da Sabesp, com a presença da APA, com a presença da ONG SOS Tupararanga, e, se for o caso, de associação de moradores, e aí buscarmos uma solução que atenda o problema. Não vai ser uma solução que vai ser no estalar de dedos, mas é um passo, é o caminho traçado, e se você não dá o primeiro passo, você não chega no final. Essa é a minha opinião. Ok. Beleza, eu vou ver para quem encaminhar essa solicitação de audiência com a prefeitura e vamos tocar isso o mais rápido possível. Então, já a gente pode passar para o próximo ponto, que tem a ver, inclusive, com o que a gente está discutindo, né? Eu olhei as respostas dadas por todos os municípios que responderam, né? Não são todos os municípios da bacia, mas muitos responderam, e aqueles que responderam, a grande maioria não tem nenhuma estratégia para os próximos meses sobre a crise hídrica. E quando tem, muitas vezes eles falam da questão que foi feito aqui em Sorocaba, do racionamento ou do rodízio de água. Talvez falte um pouco de informação de que existem outras formas de você fazer isso antes de necessariamente entrar para o racionamento. O racionamento é uma medida emergencial que ocorre quando a situação já está muito ruim, né? Então, talvez possam ter políticas anteriores que possam fazer com que você não precise chegar ao racionamento de água. Mas acho que isso ainda não está muito claro na maior parte dos municípios, e até gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente ver alguma estratégia para que deixar isso de forma mais clara. Então, a Natália colocou ali, né, as ações das concessionárias têm sido muito reativas, e é lógico que são reativas, até porque esse é o papel delas, né, reagir às necessidades do município. Agora, quem tem que pensar no médio e longo prazo sobre o município é o próprio município, né? É o poder municipal, o governo municipal, que tem que prever o que vai acontecer no futuro e, inclusive, trabalhar com a concessionária para isso. A concessionária não tem poder de regular, por exemplo, a entrada de novos empreendimentos no município ou na conservação das regiões de manancial, né? Isso quem tem que fazer é o próprio município a partir das suas políticas públicas internas. E eu acho que isso acaba faltando, tanto que nós conseguimos bastante informação agora acionando a Sabesp, né, para escrever, porque os municípios meio que terceirizam a gestão de recursos hídricos para a Sabesp, mesmo a Sabesp não tendo essa responsabilidade. A responsabilidade é do município. Não sei como a gente faz isso chegar aos municípios, mas é uma questão importante. Aparentemente, o único município que não respondeu é Cabreúva, é isso? Isso, André. Após a última reunião do GT Crise Hídrica, né, que foi solicitado apoio para o Adriano, o pessoal da Sabesp, para nos enviar algumas informações, o Adriano, na última semana, entrou em contato conosco, até encaminhou com cópia, né, para alguns membros, alguns materiais, e só ficou faltando mesmo informação sobre Cabreúva. Aí cabe ressaltar só que os planos de contingência de alguns municípios, até tem uma anotação aqui embaixo, de Alumínio, Capela do Alto, Conchas e Biúna, Salto de Pirapora e São Roque, é o mesmo plano, né? Então, assim, o controle de respostas só falta Cabreúva,
Mas o fato dos municípios terem enviado respostas não significa que eles responderam às perguntas que nós fizemos, né? Então, algumas perguntas não foram respondidas. Então, essa planilha aqui traz uma síntese, tem os links de acesso a planos de contingência e nós podemos encaminhar para os membros aí após a reunião. Adriano, se quiser se manifestar sobre os dados enviados na semana passada. O município de Cabreúva, apesar de ser operado pela Sabesp, André, ele fica numa outra unidade de negócios e eu não consegui. O responsável de lá me perguntou na sexta-feira e tal, tirou algumas dúvidas e deve me encaminhar. Aí, nos próximos dias, eu volto a encaminhar para a Carolina. O que tem sido feito nos municípios operados pela Sabesp é buscar formas proativas para não se fazer racionamento, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos operando com captação emergencial já em algumas cidades, estamos montando captações emergenciais em outras, porque a crise, a estiagem já está aí, né? Então, assim, eu entendo quando você fala que a gestão é do município, mas o que a gente procura fazer enquanto concessionária é evitar o racionamento, né? Então é isso, acho que as informações que nós pudemos obter foram essas, alguns planos de ação, de fato, eles são parecidos, porque eles têm a mesma característica, né? Ou são mananciais de superfície, ou mananciais subterrâneos, por isso que eles têm essa característica semelhante. Mas é lógico que a atuação varia em cada município de acordo com a especificidade do sistema. Ok, Adriano, obrigado pelas explicações. O Polga levantou a mão, depois a Denise. Polga, por favor. Obrigado. Talvez possa servir aí como exemplo, né? Nós temos aqui no PCJ o consórcio PCJ. Então, o consórcio PCJ, já de algumas décadas, né, ele é anterior ao comitê PCJ, ele vem fazendo esse trabalho junto aos municípios, né? Inclusive tem uma cartilha orientativa, eles fazem esse trabalho e a gente faz, aí, vamos falar assim, um complemento, né, acompanhando o trabalho aí do consórcio PCJ. Se vocês acharem pertinente, eu posso conversar lá com o secretário executivo, né, o professor Larrosse, que é extremamente participativo, ele gosta, né? Ele, inclusive, é professor de pós-graduação, eu tive aula com ele. Eu tenho absoluta convicção que ele poderia criar alguma coisa ou até autorizar o uso dessa cartilha para que a gente pudesse estar utilizando aí numa campanha educacional, né? E tem também o nosso grupo aí, o GT Educação, que está, acho que, finalizando algum tipo de material informativo. Então, são essas duas sugestões que eu gostaria de deixar aí para vocês, né? Se vocês acharem pertinente, eu posso aí fazer o contato aí com o pessoal do consórcio. Obrigado. Obrigado, Polga. Toda ajuda é importante. Se você puder fazer o contato, a gente pode marcar também uma apresentação deles. A minha dificuldade que está agora, assim, o GT Crise, que é esse que nós estamos, ele é bem fundamentado tecnicamente, mas falta um pouco da gente ter uma força mais, talvez, política com os municípios para fazer valer algumas informações que são importantes, né? Eu sei que nenhum governante gosta de falar de racionamento, de falta d'água, mas a gente está já vendo que isso aqui vai ser um problema para um futuro não muito distante. Denise, por favor, pode falar, desculpa. Oi, bom dia, né, a todos. Eu queria colocar essa questão do... Serve, na verdade, eu vou colocar um informe até, né, do que tem acontecido em Sorocaba, mas acho que serve para a gente pensar em estratégia no geral, né, dos municípios. Inclusive, essa reunião de Ibiúna, se der certo, eu gostaria de sugerir, assim, que, de alguma forma, a gente fazer os gestores entender que isso tem que fazer parte de uma política de diretriz do município, não só ações paliativas, né? Então, porque senão o que acontece? Parte da gestão pública pode até criar alguma medida a favor de
essa prevenção, proteção dos mananciais, e outra parte da administração está trabalhando contra. Aqui em Sorocaba, e aí vem até o informe, eu acho que cabe aqui, né? Está tendo uma proposta da Secretaria de Habitação de delimitação de áreas de interesse social, que são áreas que muda o zoneamento, né, de algumas áreas, e cria um adensamento, lotes muito pequenos, menores, inclusive, do que a ZR3, né, que é de habitação, e aí tem, nesse mapa, que eu já coloquei algum grupo aqui do comitê, pega uma área de mananciais ali no limite com alumínio, e assim, isso acaba, se isso for aprovado, acaba induzindo um outro tipo de ocupação que eu não sei, assim, eu como arquiteto urbanista consigo analisar que não está coerente com uma diretriz, né, geral do plano diretor, não está coerente com o plano, com o mapa de macrozoneamento ambiental, né, eu faço essa comparação, mas eu não consigo dizer o impacto que isso realmente pode ter ou não, no nosso caso, mas assim, são áreas, em áreas de mananciais, que, se for aprovado, né, isso já foi apresentado no Conselho de Habitação, já foi apresentado no Conselho de Meio Ambiente, amanhã será apresentado no Conselho de Planejamento, Conselho Municipal, e muito provavelmente irá para a Câmara sem deliberação desses conselhos, deve ir a toque de caixa, né, e aí eu não sei, eu acho, assim, o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente está em contato com o SAI, no caso de Sorocaba, fazendo um trabalho de prevenção, né, da questão da falta da água, e aí parte, né, que no caso da Secretaria de Habitação, indo na contramão, no meu entender. Então, de alguma forma, a gente conseguir atuar de uma forma mais integrada com os municípios, é mais é quase que um apelo aqui que eu queria deixar. É só isso. Se alguém tiver mais interesse em entender, saber dessa reunião ou do material, pode entrar em contato comigo. Você postou no grupo da Sociedade Civil, né? Sim, se achar que cabe, eu coloco também no crise hídrica. Eu acho que seria interessante colocar também no crise hídrica, porque tem a ver com o que a gente tem discutido, né? Ou seja, você aumentar as áreas de ocupação justamente em regiões mais vulneráveis, né? E que podem trazer problemas para o futuro não muito distante. Que é uma discussão que a gente sempre faz no comitê. Eu vou pegar esses dados que agora estão apresentados, é até vergonhoso falar que Cabriúva não respondeu, afinal de contas é minha cidade, né? Mas eu não vou lá. E santo de casa não faz milagre, né? Já tem esse velho ditado. Mas a gente vai tentar fazer um relatório desses dados para poder apresentar aqui na Câmara Técnica. O CETEA ia se reunir semana passada, mas o coordenador do CETEA teve um problema de saúde na família, então ele adiou essa reunião, né, que é a nossa Câmara Técnica de Educação Ambiental e Eventos, e assim que ele remarcar, eu vou até participar da reunião para levar aqui nossas preocupações e pensar em alguma forma de levar essas informações para os municípios. Né? Nós estamos num período complicado porque os prefeitos estão mais interessados na eleição do que em qualquer outra coisa e também tem uma dificuldade de se reunir, né? E reunir muitos prefeitos. A gente precisa pensar em algumas estratégias para isso. Talvez, em vez de esperar eles virem, a gente possa ir até eles, né? Por exemplo, tem o Conselho da Região Metropolitana. Lógico que não são todos os municípios do comitê que fazem parte da região metropolitana e vice-versa, mas se eles estão com mais frequência no Conselho da Região Metropolitana, talvez a gente possa levar essa informação para eles lá no Conselho da Região Metropolitana. Assim, em vez de ficar esperando eles virem, a gente pode ir atrás deles, né? Mas é uma estratégia que a gente tem que pensar com calma para um próximo período. Gomes, para o próximo período não, tá? Já, mas mais para próximo. Gomes, por favor, pode falar. André, eu gostaria só de recordar que, assim como nós estamos nos planejando aí para o período de estiagem de Tupararanga, nós não podemos esquecer da preocupação e do problema que teve no Rio Pirapora em relação a Araçoiaba.
Então, eu não sei se nós vamos poder agir efetivamente nesse quesito, assim como estamos agindo em Tupararanga. Eu sei que algumas ações já foram implementadas, iniciadas, mas eu creio que talvez a nossa colaboração desse GT possa, de alguma maneira, colaborar, né? Então, eu não sei se, assim como foi feita aquela fiscalização ampliada e localizada em Tupararanga por parte do EDAE, se nós poderíamos direcionar isso ao Pirapora. Sabemos que tivemos uma incidência de barramentos excessivos, principalmente na parte de Salto, lá para baixo, né, que influenciaram com essa situação. Sabemos das possibilidades alternativas que a Sabesp teve que exercer lá em Salto, em Piedade, para não prejudicar ainda mais Araçoiaba, mas eu penso que talvez, de alguma maneira, esse grupo possa iniciar aí um diálogo colaborativo para que a gente não chegue à situação que chegou no ano passado, ou pior, né? É isso, obrigado. Obrigado, Gomes. Eleusa? Eleusa? Desculpa, eu fui pegar um café. Ah, sem problema. É com relação à posição do Gomes. Gomes, Rio Pirapora. Nós estávamos tentando fazer uma visita, depois daquela reunião que você participou também, junto com a Viviane, o que deu problema foram compatibilidade de agendas. Então, assim, nós estamos com problema de compatibilizar as agendas da Viviane para participar dessa visita, que, aliás, foi um pedido da própria Viviane. Então, esse foi um problema, daí eu acabei conversando com o pessoal. Falei, então vamos tentar agendar essa reunião agora, né, essa visita, e poder conversar, poder ver em loco, né, e se você puder participar, e a Viviane também, será muito bom. E até o pessoal pediu que se o André também pudesse estar acompanhando, então eu vou tentar fechar essa data, né, e passar, porque se for para tentar compatibilizar a agenda de todo mundo, vai dar 2023, a gente não fez isso. Beleza? Então, aí acho que é o primeiro passo que saiu daquela reunião que você participou com a gente, Gomes. Era isso, André. Ok. Então é isso, acho que está encaminhado. Eu vou, junto com o pessoal da Secretaria Executiva, tentar fazer um apanhado dessas respostas, e eu acho que fica como tarefa a gente pensar em alternativas de como chega essa discussão aos municípios. Ok? Quanto ao reservatório, eu acho que é importante que as pessoas se preparem, porque ele vai ter uma depressão de volume, né? Principalmente quem está montante do reservatório, e aí peço a ajuda do Gomes e da Viviane para alertar as populações de Biúna e daquela região, porque independente da situação de vazão de saída, a vazão de entrada está muito pequena. Isso faz naturalmente que haja uma redução no volume. Vamos acompanhar quinzenalmente para evitar que essa redução chegue próximo do 817,5, mas provavelmente ela vai chegar até uns 818 por aí, porque a situação de chuva, a previsão de chuva não é nada otimista para os próximos meses, certo? Então, a gente vai ter que pensar isso com muita calma para também não prejudicar a calha do Rio Sorocaba e as captações a jusante. Vou entrar de novo naquela situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso que a gente precisa pensar em políticas mais de longo prazo para evitar que a gente chegue todo ano nessa situação. Então, agradeço a presença de todos hoje. Eleusa, gostaria de falar mais alguma coisa, Eleusa, por favor? Com relação ao ofício, solicitando essa reunião, audiência com o prefeito, você vê isso com a Natália? Eu vejo com a Natália, com a Secretaria. Tá certo. Tá certo, então. Aí eu aguardo um retorno seu, André. Tá bom. Tá bom?
Natália, se você puder, depois já manda a convocação para o dia 8, junto com a apresentação do monitor de secas e com as atas que já devem estar, as que já estiverem prontas, né? E a gente já faz a aprovação também na próxima reunião. Por favor. Você diz sobre a pauta, né, A André? pauta é... Certo. Repete o primeiro ponto, coloca o monitor de secas e manda as atas que já estiverem prontas, para o pessoal ler. E daí a gente aprova na próxima reunião. Serão 40, né? Não sei qual vai ser a estratégia que a gente adota, porque essa é a 41ª reunião? Mas já estão prontas as 40? Estão. Ixi. Eu acho melhor a gente vai de 5 em 5, que tal? Pode ser. Põe as 5 primeiras, porque senão também não dá tempo de ninguém ler. E daí a gente vai de pouco em pouco. Tá ok. Tá? E daí depois, quando a Carol voltar de férias, eu vejo com ela a possibilidade dela trazer uma atualização dos estudos da EE. Mas não precisa pôr na pauta por enquanto, que eu preciso falar com ela antes, né? Tá ok. Tá ok? Obrigado, viu, Natália? Então é isso, gente. Obrigado a todos. A gente volta a conversar no dia 8. Não tem nenhuma outra reunião marcada, acho que até o dia 8. Não estou lembrado. Tem, Natália? Nós programamos, André, uma reunião da CTPLAGRE, né? Você tinha combinado com a Carol, não foi comigo. Para o dia 4 de agosto, que é a próxima quinta-feira da semana que vem. Tá. Que é sobre alguma coisa do FEIDO, não? Na verdade, seria a nossa reunião prévia à plenária do dia 9 de setembro, porque como nós estamos propondo uma atualização do estatuto da Fundação Agência, nós precisamos convocar com 1 mês de antecedência. Por isso, a proposta do dia 4 de agosto. Certo. E tem a GT-UGP também, né, Mauro? Tu quer falar qual é a pauta? A pauta é o relatório de situação. Discutiu o relatório de situação, a Natália já passou a convocação e o arquivo para acesso ao relatório de situação, e aí então a gente vai fazer a apresentação desse relatório de situação aí no dia 29. Ok. Confere, Natália. Isso mesmo, Mauro. E aí também na semana que vem vai acontecer acho que é o 24º Congresso de Águas Subterrâneas também em São Paulo, e lá nós vamos apresentar aí o curso de Águas Subterrâneas em parceria aí com o antigo Instituto Geológico, né? Tem várias instituições parceiras. Como é que está o andamento desse curso? Então nós vamos apresentar um pôster, né, no dia 2 nesse congresso. Então, fica Obrigado, aí de informe Natália. também. Imagina. Eleusa, você gosta de fazer mais um informe? Eu ia comentar com a Natália, é que eu estava esperando a Carol retornar das férias, a secretária, né? Porque eu comentei com ela a reunião da CETESAM e a apresentação que nós vamos fazer com relação a todos os municípios que aderiram ou não aderiram, quais as consequências, e sendo uma colega que é advogada de direito público também, né, a doutora Milena, que fez esse levantamento no estado inteiro. Ela é a presidente da comissão de saneamento da UAB de Sorocaba e trabalha numa empresa que faz consultoria para municípios, né, e inclusive para instituições privadas, como Águas de Votorantim e Águas de Araçoiaba. Então, seria uma apresentação que seria importante estar convidando os prefeitos. E a gente, André, se houver necessidade, a gente pode incluir outras discussões, inclusive sobre essa questão, porque o que eu havia combinado com a Carol era fazer uma reunião convidando os prefeitos, né, conversar com o prefeito Laerte, porque quais são as implicações dos municípios que não aderiram aos blocos instituídos pela lei estadual. O que se esperar a partir de 2023? Então, esse cenário eu já tenho levantado, tá? E aí agora seria ver se o prefeito manda alguém, ou se dá para a gente
combinado colocar mais coisas, né? Agora, eu estava esperando, só que essa reunião tem que acontecer em agosto, né? E eu estava só aguardando. Natália, quando que a Carol retorna? Eu não quis perturbá-la nas férias, né? Ela retorna na quinta-feira, dia 28, Eleusa. Você acha que dá tempo, Natália, de eu aguardar o retorno dela para a gente combinar isso? Para agendar a reunião para agosto? É. Sim, acredito que é sim, porque a gente costuma fazer convocação das reuniões com uma semana de antecedência, né? Uhum, sim. Então não vejo problema. A deliberação, essa deliberação está em vigor ainda, que determina isso. Quando que vai ser a reunião do plenário? No dia 9 de setembro. Setembro, né? Então, em agosto, porque só tem ainda aquela história, perdura a dúvida sobre o INCOB ainda, né? Então, nessa semana, não dá para a gente marcar nada. Até porque a gente vai estar acompanhando, se não for presencial, online, né? Correto. Então, se você puder, por gentileza, Natália, me enviar algumas datas disponíveis, você pode? Para agosto. Isso. Porque daí eu já acerto com a Milena. Aí depende também da agenda da Carol, né? Então, se a gente puder... Vamos esperar, então. Isso, acho que é melhor, a gente pode conversar juntas. Isso, eu estava me propondo a esperar mesmo o retorno dela, né? E aí vamos aguardar, que é melhor. Mas haverá uma reunião da Câmara Técnica de Saneamento com essa finalidade para agosto. Obrigada, Carol, obrigada, André. Natália, desculpa, Natália. Obrigada, André. Ok, então, de novo, agradecer a todo mundo. Mauro, quer falar? Mauro, por favor. É só falar sobre o INCOB, eu tenho necessidade, uma vez que trabalho numa instituição pública, eu preciso dar resposta para solicitar o afastamento, meu afastamento aqui para participar do INCOB. Então, assim que tiver alguma posição, que me informe, mas é para eu poder dar entrada, porque tem as reuniões de congregação e de departamentos que vão analisar esse afastamento para conceder autorização. A gente não pode se ausentar do serviço público sem autorização. Mauro, a Júlia a diretoria financeira, ela já deu o ok para a viagem, mas com aqueles valores de diária e alimentação que foi definido pelo prefeito de Itu. Transporte, ok. Pode ser, inclusive, transporte aéreo. Só o valor do hotel e da diária que está inferior ao MPO. Mas a gente pode marcar uma reunião essa semana para conversar. Eu tentei falar com o prefeito de Itu semana passada, mas não consegui marcar com ele. Vamos ver se essa semana a gente se reúne, pelo menos as pessoas que pretendem ir no encontro junto com a Júlia e ver qual alternativa que tem. Isso mesmo, André. Então, ok. Mas, André, diante daquilo que nós conversamos, é possível um hotel mais em conta, né? É possível. Eu não faço questão. Eu também estou Eu também não. Não, mas assim... Eu levo até uma barraca. Dá para ir no INCOB sem problema. Só as discussões com o prefeito de Itu são uma discussão de outras questões, inclusive, de relacionamento entre o comitê Isso mesmo. e a Fundação Agência. O INCOB está ok. Vamos ver se a gente marca com a Júlia essa semana, um dia, a gente conversa junto. Isso, marca assim, André, só me avise, tá? Eu só não posso amanhã. Ok. Amanhã, depois do almoço. Beleza. Tá? Eu estou entregando material aí, a cobrança do Paraíba do Sul está pegando fogo. Ok. Viu, Natália? Tá a coisa. Depois eu converso, eu ligo para a Natália e a gente marca um dia para conversar a respeito disso. Tá bom, gente. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Até mais. Até mais, obrigado. Tchau, bom dia.